Certa vez, um pastor chinês falou numa conferência que eu estava, mandem pastores para cá, mas pastores que saibam pregar no mínimo 1h30, né? Os pastores que vocês mandam pregam muito pouco tempo. Então, estou me sentindo em casa. Brincadeira. Que privilégio estar com vocês aqui. Não foi fácil chegar. Ontem foi um dia difícil para a aviação no Brasil, parece, pelo menos para mim. Mas é tão bom estar com vocês aqui. E eu mesmo de longe, mas tenho acompanhado aqui a construção do templo, todo esse projeto de vocês. Quem não sabe, eu tenho uma ligação muito próxima com o Zeca, com o Duda. Fiz até o casamento deles, eles se conheceram lá no projeto com a gente. E, por meio deles, então, a gente sempre tem acompanhado o que Deus tem feito. Como é bom ver esse sonho realidade agora, e com falta de espaço, e precisando expandir, e já comprando outro lado aqui da rua, já me mostraram a casa pastoral aqui do lado. Ah, não é? Que joia! E o tema que me foi proposto hoje é justamente empreendedores do reino, a serviço do reino, alguma coisa assim. Eu não estou agora com o programa aqui comigo. E eu estava pensando assim, na verdade, nós temos muitos empreendedores hoje no reino de Deus. Se você pensar um plantador de igreja, precisa ter uma visão empreendedora. Muitos missionários são empreendedores. Eu sei que não é com esse propósito, com essa ideia aqui a palestra, mas muitos dos nossos pastores e missionários são empreendedores no sentido de iniciarem projetos e projetos sustentáveis nas mais diversas áreas, desde projetos sociais, ONGs, projetos de plantio de igreja, escolas, até mesmo projetos de geração de renda e assim por diante. Então, essa ideia de empreendedores no reino não é algo novo, só ganhou importância nos últimos anos, né? E eu gostaria de refletir hoje de manhã de uma forma um pouco diferenciada sobre esse tema, a partir da ideia de vocação da pessoa. Tá? Por quê? Eu conheço pessoas que foram para o campo missionário como empreendedores, mas eram péssimos empreendedores lá e botaram os projetos assim a perder mesmo. Conheço pessoas que não eram missionários, mas fizeram projetos maravilhosos, que cresceram, mas não tinham a visão de reino nesses projetos. E existem alguns que conseguem conciliar as duas coisas, né? Então, vamos pensar um pouco a partir de vocação sobre essa temática. O ponto de partida é que eu entendo que toda a criação de Deus tem um propósito. Se nós lermos, por exemplo, Provérbios 16, versículo 4, lá diz: o Senhor fez tudo com um propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. E se tudo que Deus criou, criação, tudo mais, tem um propósito, toda pessoa também tem um propósito divino para a sua vida. Efésios 4, os versículos 1 e 7 diz assim, Paulo falando: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, do propósito, da vocação, da vocatio que vocês têm. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E viver esse propósito de Deus na minha vida me permite
a ter realização no sentido bíblico da palavra na minha vida. Atos 9 diz o seguinte: quando Paulo foi chamado, é interessante que Deus vai falar sobre Paulo o seguinte: este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Instrumento de Deus. Então, quando nós entendemos que toda a criação de Deus tem um propósito, toda pessoa tem um propósito, independente da história de vida dela, se era uma pessoa desejada, não desejada, se recebeu boa formação, não recebeu boa formação, toda pessoa tem um propósito, e quando ela vive este propósito de Deus, ela é um instrumento ativo na mão desse Deus. É muito interessante, em 1 Coríntios 3, quando tem aquela disputa entre Paulo e Apolo na igreja dos Coríntios, em determinado momento, Paulo usa uma expressão ali, dizendo o seguinte: Paulo e Apolo, no plantio da igreja de Corinto, são cooperadores de Deus ali. E a palavra cooperadores, no grego, é o sinergos, de onde nós temos a palavra sinergia. É claro que Deus é o Senhor da missão, e nós somos instrumentos na mão dele. Mas o que Paulo está dizendo ali, que quando nós vivemos ativamente esse propósito de Deus na nossa vida, nós nos tornamos parte daquilo que Deus está fazendo. E há uma sinergia no sentido de nós nos encaixando com aquilo que Deus está fazendo. Cooperadores de Deus. E é interessante que Paulo só usa isso 2 vezes nas suas cartas. Essa cooperação com Deus, Paulo só usa no plantio de igrejas. É muito interessante isso. Ele não usa para outras coisas. Ele usa a palavra cooperadores uns com os outros, meus cooperadores, mas cooperadores com Deus é ali quando nós estamos agindo dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus, dentro da missão de Deus, e participamos dela. Aí existe essa sinergia, ou esses sinergos, essa cooperação com Deus. Isso me lembra que a maneira como Deus executa o seu plano salvífico neste mundo, os teólogos chamam a missão delegada. O que isso significa? Deus, na consecução dos seus objetivos, ele usa gente. Ele usa pessoas. E isso nós vemos em toda a história da salvação. Deus usando pessoas como instrumento dele no plano salvífico. Então, ele usou Abraão, ele usou Isaac, Jacó, Israel, Isaac, Jacó, Davi, os profetas. Ele usou no Novo Testamento os apóstolos e assim por diante. Então, Deus, em toda a sua soberania e com todas as possibilidades que ele tem à sua disposição, ele escolheu por livre vontade, livre e espontânea vontade dele, não usar os anjos, não usar a natureza, não usar outros meios para realizar a missão de Deus neste mundo, a não ser nós, seres humanos, pessoas, missão delegada de Deus. Então, mesmo se pensamos dentro de uma teologia reformada, mais conservadora, ortodoxa, onde nós enfatizamos muito a soberania de Deus, mas essa soberania de Deus, ela nunca exclui a tua participação no projeto de Deus
debaixo da ação de Deus. Nós fazemos parte disso, missão delegada. Agora, essa missão de Deus neste mundo, e a nossa participação nela, eu entendo que tem muito a ver com essa temática da vocação. E nós, muitas vezes, reduzimos a temática da vocação para uma questão profissional, para uma questão de como eu vou me sustentar economicamente. No português a gente não tem esse jogo de palavras, mas essa discussão vem da época da Reforma, e Lutero ele usava um jogo de palavras muito interessante, que é Beruf e Berufung. Então, no alemão, Beruf é profissão e Berufung é vocação. Então, para Lutero, na teologia de Lutero, o Beruf, a tua profissão, aquilo que você faz na tua vida para ganhar o pão nosso de cada dia e assim por diante, está intimamente ligado com a sua Berufung, com a tua vocação, com a vocação de Deus para a sua vida. Em português não dá para fazer esse jogo de palavra tão bonitinho como no alemão, né? Então, quais são as dimensões da vocação? Será que tem só essa dimensão econômica, de sustentabilidade financeira e assim por diante? Eu entendo que não. E gostaria de convidar vocês, então, a abrirem um dos muitos textos que eu poderia usar aqui como base, Romanos, capítulo 1, os primeiros 7 versículos. Romanos 1, os primeiros 7 versículos. Então, estamos tentando entender essa história da vocação. Falamos de alguns fundamentos, toda pessoa tem vocação, e agora as dimensões da vocação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante que Paulo usa aqui várias vezes esse verbo chamados, né? E eu vou usar esses verbos agora não na ordem como eles aparecem no texto. Um dos chamados que Paulo utiliza aqui está no versículo 6. E vocês estão entre os chamados para ser de Jesus Cristo, para pertencer a Jesus Cristo. Essa é a primeira dimensão da nossa vocação. Vocês percebem que não tem nada a ver com profissão isso aqui? O nosso primeiro chamado, nossa primeira vocatio, primeira dimensão do nosso chamado é pertencer a Cristo. E essa é a base de qualquer teologia da vocação. É pertencer a Cristo. E pertencer a Cristo significa que nós fomos convidados por Deus para participar deste banquete que Ele está preparando por nós, né? Um autor usa exatamente essa imagem. Deus nos convida para participar do banquete que Ele já preparou, como foi ali fora agora, né? Nós somos convidados a participar
disso que Deus já está fazendo. Pertencer a Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,9 diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho amado. Ou 2 Tessalonicenses 2 diz: desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade, Ele os chamou para isso. Então a primeira dimensão da nossa vocação é que nós fomos chamados para ser de Jesus, para pertencer a Jesus. É impossível nós falarmos de vocação como serviço, ou como tarefa, ou como função a cumprir sem esta base. Essa é a base. Nós fomos chamados para pertencer a Cristo. E quando nós somos chamados para pertencer a Cristo, isso envolve todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que eu sou. É dele e é para ele. Tudo. Meu tempo, minhas habilidades, minha saúde, a inteligência que Deus me deu, meu corpo físico, tudo que eu sou foi chamado para pertencer a Cristo. Então nós não podemos pensar em vocação nessa dicotomia: aqui agora é mundo do trabalho e aqui é mundo espiritual. Não, a ideia da vocação começa com uma ideia de pertencimento total ao Senhor. Se eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, eu preciso viver com Jesus. Não tem como eu viver o propósito de Deus na minha vida sem isso. Portanto, falar de vocação num contexto não cristão não faz sentido. Porque eu nunca vou viver a vocação plena de Deus na minha vida se eu não pertenço a Ele. Essa é a base. A partir daqui que nós precisamos pensar. Mas é interessante que nesse texto de Romanos 1, Paulo vai usar esse verbo chamados uma segunda vez no versículo 7. E a todos os que em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos. O chamado para pertencer a Deus, ele está intimamente entrelaçado com um chamado à santidade. Um chamado à santidade. Aqui, na verdade, se nós formos pegar mesmo ao pé da letra, a melhor tradução talvez seria: chamados para serem santos em virtude de terem sido chamados. Tá? Há uma relação causal. De novo, eu só posso falar de santidade se eu pertenço a Cristo. Não dá para separar essa primeira da segunda dimensão. E Paulo enfatiza isso constantemente. 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ou 2 Tessalonicenses 1:11-12 diz: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpram todo o propósito e toda a obra que procede da fé. Portanto, meus queridos, se nós queremos viver plenamente os propósitos de Deus para a nossa vida, a base é uma vida em íntima comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A partir da salvação em Cristo Jesus, esse pertencimento nosso e também de uma vida de santidade, uma vida de santificação constante. Isso envolve todas as áreas da minha vida. Santidade não envolve, e isso é um erro que tem sido muito comum nas nossas pregações, de vincularmos santidade a pecados sexuais. Para muito crente, santidade é não trair a esposa, é não assistir pornografia,
é não desejar a mulher do próximo. Tudo isso também é pecado, vamos deixar isso bem claro. Mas a ideia de santidade vai muito além disso. A ideia de santidade é santificar a minha vida como um todo, todas as áreas da minha vida. Isso é importante para nós entendermos vocação depois. Então, nós não podemos separar estas coisas. E, por fim, então, Romanos 1, capítulo 1, Paulo vai dizer, agora, com essa consciência de servo de Cristo Jesus, aquele que pertence a Jesus, que foi chamado para ter uma vida de completa santidade, esse Paulo agora tem um chamado para ser, neste caso aqui, apóstolo. Um chamado para uma tarefa, para um serviço, para uma função. E Paulo aqui, claramente chamado para ser apóstolo. Um determinado autor, ele vai dizer aqui, que poderíamos traduzir esse chamado para ser apóstolo como designado por Deus para o desempenho do apostolado. É como se Paulo foi separado por Deus, porque ele pertence a Jesus, porque ele foi chamado para uma vida de santidade agora ao desempenho de uma função, de uma tarefa, de um serviço específico dentro do reino de Deus. Essa consciência do chamado para uma determinada tarefa em Paulo é imprescindível para entendermos a urgência do ministério de Paulo. Paulo, em vários momentos, principalmente em momentos de crise, ele vai se lembrar deste chamado. Ela é a base para que ele continue a tarefa dele mesmo nos momentos mais complicados. Portanto, a terceira dimensão do chamado, além de eu ser chamado para pertencer a Cristo, chamado para ter uma vida de santidade, é que nós fomos chamados para o desempenho de uma função, de uma tarefa, de um serviço, de uma missão. E esse chamado é para todos nós. O chamado para o desempenho de uma função de serviço não é para alguns poucos escolhidos, especialmente por Deus, como Leandro. Esse sim é chamado. E, meus queridos, nós fazemos muitas vezes essa distinção, onde nós falamos, não, o pastor ou o missionário, ele sim é chamado, ele é vocacionado, por isso ele tem que ter uma vida diferente dos demais. Ele precisa colocar a casa a serviço do reino, ele precisa colocar o tempo dele a serviço do reino, ele precisa colocar as finanças dele a serviço do reino, porque ele é chamado. Você não é chamado? Será mesmo? Será que podemos tão facilmente jogar essa responsabilidade nas costas do outro? Portanto, vocação, nesta perspectiva, sempre compreende um serviço, uma tarefa, uma função a executar. Isso fica muito claro em diversos textos, não só de Paulo, mas vamos usar Paulo aqui. 2 Coríntios 5, os versos 8 a 20 diz, tudo isso provém de Deus, ele nos reconciliou consigo mesmo, chamados para pertencer a Cristo, por meio de Cristo. E quando ele nos reconcilia consigo mesmo, ele nos dá uma tarefa, ele nos dá uma função, um serviço a cumprir, o ministério da reconciliação. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Pedro vai na mesma linha, 1 Pedro 2,9, um texto bem conhecido, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aqui,
A turma da eleição, eles batem o coração forte aqui nesse texto, né? Mas vem uma finalidade aqui. Vocês são isso, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, não é para viver simplesmente debaixo dessa graça e usufruir disso e glórias a Deus, minha vida está ótima. Não, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você foi chamado para pertencer a Cristo, se você foi chamado para uma vida de santidade, você foi chamado para ser embaixador de Cristo. E ninguém está isento disso. Qualquer membro de igreja, crente, que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele puxou para perto de si e falou, você é meu, ele dá essa tarefa. Não há vocação para a salvação sem vocação para o serviço. Essa é uma afirmação forte. Não há vocação para a salvação sem vocação para o serviço. E o contrário também não existe. Não existe vocação para o serviço sem antes ter havido uma vocação para a salvação. Aqueles que são chamados para a salvação são também convocados para o serviço. E isso compreende todos os crentes. Eu não estou dizendo que não existe um chamado específico pastoral missionário. Já vamos chegar nisso. Mas o que eu quero deixar claro aqui, que vocação não é um tema exclusivo de pastores e missionários. Vocação é um tema para qualquer e todo cristão. E ele precisa pensar sobre isso. Agora, existem vocações, sob essa perspectiva, que compreendem habilidades específicas para esse serviço. André Biller, ele escreveu o livrinho O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Olha, eu sou batista, viu? Tá? Mas vamos ouvir o Calvino aqui. Os dons todos do homem devem ser postos em ação para o serviço de Deus e da sociedade. Vou repetir, os dons todos do homem devem ser postos em ação para o serviço de Deus e da sociedade. O que Biller está dizendo é, se Deus te deu habilidades específicas, vou usar esse termo, para liderar, você deve fazer isso para o serviço de Deus e da sociedade. Se Deus te deu habilidades específicas para o ensino, você deve fazer isso para o serviço de Deus e da sociedade. Se você tem habilidades específicas para administrar, você deve fazer isso a serviço de Deus e da sociedade. Se você tem habilidades específicas para empreender, você deve fazer isso a serviço de Deus e da sociedade. Ninguém está excluído disso. Se você foi chamado por Deus para ser um funcionário público, você deve usar a vida de José ou de Daniel como exemplo para você. José, um administrador. José não foi pregador, queridos. José não foi um pregador. José foi um administrador, capacitado por Deus de uma forma excepcional. E ele é um exemplo para nós. José mesmo diz, foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José entendeu que a sua capacidade de administração foi um presente de Deus na vida dele,
Foi esse toque de Deus na vida dele, e ele usou isso para salvar vidas. Neemias, governador, alto funcionário público. Neemias 2 diz: eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Deus usou Neemias para reconstruir Jerusalém, e não um profeta, e nem um pastor, e nem um apóstolo, e nenhum dos discípulos. Ele usou um governador. Os famosos arquitetos Bezalel, a Oliabe, foram usados na construção da tenda. As costureiras, a costureira Dorcas, no Novo Testamento, que foi o braço direito de Paulo, uma costureira. As discípulas de Jesus, em Mateus 27, Lucas 8, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens, eram pessoas de posses e assim por diante. Então, o que eu gostaria de resumir nas palavras de Américo Ribeiro: todo serviço na vocação tem a mesma aprovação perante Deus. E os cristãos podem, com igual confiança, exercer os cargos mais importantes e os mais humildes. O que Américo Ribeiro está dizendo? Que não há um nível hierárquico ou de importância, uma distinção entre a vocação pastoral, vocação missionária, e uma vocação como empreendedor, uma vocação como professor, uma outra vocação. Agora, o que é muito importante é que, se nós entendemos vocação desta maneira, como está descrito em Romanos 1, tem essas 3 dimensões. Começa com a base, pertencer a Cristo, uma vida de santidade, e aí tudo que eu faço, toda a minha missão que Deus me dá, eu faço debaixo deste propósito. Então, os objetivos de tudo que eu faço tem, por um lado, o objetivo de subsistência financeira. Claro, eu preciso sobreviver, né? Então, nós temos esse lado da subsistência financeira. Suprir as necessidades materiais, emocionais e espirituais que eu tenho na minha vida. Isso faz parte. Isso vale tanto para um pastor quanto para alguém que está num, vamos dizer, serviço secular. Eu não gosto muito dessa distinção. Tá? Temos essa dimensão das necessidades materiais, emocionais de cada um. Martinho Lutero vai dizer... Martinho escreve meio esquisito, tá? Quando a gente faz a tradução sempre fica estranho, mas ele vai dizer o seguinte, num texto de 1524: portanto, você deve se propor a não buscar nada além de seu próprio sustento em tal comércio, depois calcular e estimar o custo, o trabalho, a mão de obra e o perigo, e então definir, aumentar e diminuir a verdadeira quantia, de modo que você tenha tal trabalho e recompensa por ele. Então, o que Martinho está dizendo? Se você tem um comércio, é claro que você tem que viver a partir desse comércio. Ele precisa te sustentar. Isso não é antibíblico, eu trabalhar para sustentar a minha família. Por que eu estou enfatizando isso? Porque existem alguns conceitos sobre vocação que espiritualiza e diz, não, mas se você trabalha para sustentar a sua família, isso não é legítimo. Não existe nada contra. No entanto, e aqui que é o grande ponto, o sustento das minhas necessidades financeiras nunca é a única ou a principal razão do exercício da minha vocação. Nunca. E aqui que ocorre um grande erro. Porque existem outras 2 dimensões, que é o servir às necessidades do outro e servir a Deus com tudo o que eu faço. O grande equívoco dos cristãos é ver o serviço a Deus
exclusivamente em forma de trabalho espiritual, ou seja, na pregação, na evangelização, talvez ainda no compromisso social, e não entendermos que o exercício do meu trabalho dentro do propósito de Deus para a minha vida também é culto racional a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho num seminário que tem um foco muito grande em missões. Tá? Nós temos em torno de 110 alunos hoje no seminário Juvep e temos em torno de 1.000 formados nos últimos 35 anos e em torno de 60% a 65% dessas pessoas no campo missionário. Em todos os continentes, em todos os países da América Latina, tem ex-alunos, tem pessoas em todos os continentes. E uma crise muito grande que eu vejo entre os alunos é que alguns deles claramente não têm as habilidades, as características específicas para serem pastores. Não é o chamado deles, o chamado pastoral tradicional. Eles têm outras habilidades, outras vocações que Deus dá, e como é libertador para eles entenderem que usar isso a serviço do reino de Deus é tão valioso e tão importante como ser um pastor tradicional. Então, nós temos hoje inúmeras pessoas que são bivocacionais. Nós temos pessoas que estão no campo missionário como diretores de escolas, que fundaram escolas. Na África, nós temos vários casos assim, mas fazem isso não para simplesmente ter uma escola, como uma ferramenta do reino de Deus. Nós temos um menino no Nepal que ele é engenheiro, ele e a esposa. Eles trabalham com energia renovável. E eles fizeram um seminário, foram para o Nepal, e já trabalham há alguns anos lá, fazendo instalações de redes de energia renovável, tanto fotovoltaica como também água, como chama? Hidrelétrica, pequenas hidrelétricas, nas vilas no Nepal, inclusive com recursos da ONU. Mas eles estão lá com um propósito claramente de anunciar o reino de Deus para as pessoas lá. E eles têm acesso a comunidades onde nós não temos acesso. E eles pregam o evangelho lá. Mas a habilidade, o serviço, o que ele tem, as habilidades específicas é de engenheiro. Ele é um engenheiro de mão cheia. E faz isso muito bem, mas usa isso para o reino de Deus. Eu tenho um outro menino lá, ele é professor da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba. Professor com 2 doutorados, ele fez o seminário, atua lá com projetos para o sertão. Aquele menino, ele consegue arregimentar alunos, estudantes universitários ao redor dele, que é um negócio impressionante. Ele não tem o carisma para falar. E não é uma pessoa assim que quando dá uma palestra todo mundo fica... Mas ele consegue arregimentar esses jovens universitários, se convertem ali nos pequenos grupos com ele na universidade, e ele consegue levar eles a rodo para o seminário. É um negócio impressionante. Deus usa ele de uma forma muito especial para vocacionar jovens universitários e trazer para o serviço no reino de Deus. Seria um desperdício tirar ele de lá e jogar ele no sertão, sei lá, para fazer outra tarefa. Estou lembrando da Margarete. Margarete está no Azerbaijão, doutora em física.
foi convidada pela Universidade do Azerbaijão, ela estudou com a gente enviou ela para lá. Ela é professora lá, num país relativamente fechado, e ela tem acesso aos universitários lá. Eu estou lembrando do Detlef, que está na Arábia Saudita, a convite da Casa Real Saudita. Físico, doutor, e consegue ter acesso num país, um dos países mais fechados, a universitários, inclusive da Casa Real. Vocês estão entendendo? Essas pessoas estão lá, não é como físico, não é como administrador, não é como... Eles estão lá, chamados por Deus, para ter uma vida de santidade, de serviço a Ele com as habilidades específicas que Deus deu a eles. Portanto, todo e qualquer cristão tem uma responsabilidade, um serviço, uma função dada por Deus a você para desempenhar. E essa função sempre é no reino de Deus. Ninguém está isento disso. Algumas pessoas, Deus dá um chamado específico, pastoral e missionário, como plantadores de igrejas, e as habilidades e o treinamento específico para isso. Eu acredito que existem pessoas especificamente chamadas para missões transculturais em contextos pioneiros, com povos não alcançados e assim por diante. Mas nós precisamos reaprender a olhar a nossa vida profissional, nossa vida de trabalho também debaixo de uma perspectiva da vocação de Deus. Portanto, Lutero, e aqui nós precisamos aprender realmente com os reformadores, Lutero estendeu o conceito de vocatio às tarefas cotidianas da vida. Vocação às tarefas cotidianas da vida. Sua lógica, a lógica de Lutero, era que o trabalho como serviço divino não pode estar vinculado a um status específico, clero. Portanto, o que Lutero bateu muito ponto é que não somente o clero, e ele era representante do clero, é vocacionado, mas todo e qualquer cristão tem a sua vocação e precisa vivê-la. Quais são as consequências disso? Deixa eu falar aqui ainda sobre Colossenses 3, 17 até 4, 1. A partir desta perspectiva de Lutero, Colossenses 3 tornou-se o ponto central da visão protestante do trabalho. Olha o que diz esse texto bastante conhecido. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para nenhum. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para o homem. Meu filho está nesse período agora de Enem, né? Eu tenho desafiado as igrejas, nessa fase dos jovens, a não orarem com os adolescentes, jovens que estão se preparando para o curso profissional, apenas sob a perspectiva passar ou não passar no Enem. Como é importante que os nossos filhos escolham a sua profissão de acordo com a vocação que Deus lhes deu. Profissão não é meramente para ganhar dinheiro.
Quantos pais falam assim, ó, você vai ser médico, porque médico é a melhor profissão, que você vai ganhar mais dinheiro, e aí depois você trabalha na igreja, faz alguma coisa e ajuda. A gente separa essas coisas. A gente trabalha essa dicotomia. Bonhoeffer vai dizer, o chamado de Colossenses 1, procurem as coisas que são do alto, pode e deve ser vivido também no mundo do trabalho. Ele acredita que o chamado de Cristo é a integração do discipulado ao mundo do trabalho. Quais são as aplicações disso para a realidade da nossa vida cotidiana? Várias. São muitas, na verdade. Se nós vivermos vocação desta maneira, nós redescobrimos essas dimensões da vocação. Primeiro que nenhum de nós vai poder acordar de manhã e ir para o trabalho sem ter um propósito específico com esse trabalho. Nós não vamos mais trabalhar só para ganhar dinheiro. O nosso trabalho ganha uma nova dimensão, o nosso fazer ganha uma nova dimensão. Ele se torna um instrumento para a construção do reino de Deus. E isso é desafiador. Quando eu descobri isso, eu ainda era advogado, trabalhava num grande escritório lá em São Paulo, com empresas multinacionais, e eu nunca tive tantas oportunidades para falar do amor de Deus como lá quando eu entendi isso. Eu chegava cedinho no escritório, eu fazia o meu devocional no escritório, eu chegava cedo, e as pessoas começaram a saber disso, e quando pessoas precisavam de aconselhamento, chegavam cedo no escritório, e como quem não quer nada, chegavam ali na mesa para conversar. E pessoas se converteram ali. Eu tive casos de grandes empresários que estavam se separando. Eu acho que até posso citar. Ele, na época, era o representante no Brasil da AXA Colônia. Um homem riquíssimo. Estava em processo de separação. Ele ia para o escritório para eu orar com ele. E isso estou falando de um grande escritório, não estou falando de escritório meu. Nós fomos para a Alemanha, eu como advogado, minha esposa como arquiteta. Eu fui enviado pelo meu escritório, não foi como missionário. E na Alemanha nós tivemos muita dificuldade de entrar no contexto da igreja alemã. É complicado, não é tão fácil lá. E nós começamos a convidar jovens para a nossa casa. Eu não era pastor, Maíra não era pastora, missionária, nada disso. Nós começamos a convidar os jovens da universidade para a nossa casa. Tinha gente de todo mundo. Nós tínhamos chineses lá, tínhamos indianos, brasileiros, americanos, romenos, todo o leste da Europa, africanos. E todo mundo na mesma situação como nós, só culturalmente num contexto complicado. E começou a vir começou a vir dois. Nunca fizemos tanta feijoada na nossa vida como nessa época. E as pessoas começaram a abrir o seu coração. Pessoas começaram a se converter. 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Que eu falei para minha esposa agora, eu preciso fazer um seminário, porque a gente tem uma igreja aqui. Isso é uma igreja. E essa igreja nos sustenta até hoje no trabalho missionário. O que eu quero mostrar é que se nós entendermos o nosso trabalho, o serviço que Deus nos dá, dentro de uma perspectiva eterna, da eternidade, nós vamos trabalhar totalmente diferente, nós vamos usar as habilidades que Deus nos deu de forma muito diferente do que meramente ganhar dinheiro.
E Leon Dufour, ele vai dizer o seguinte: vocação é o chamado que Deus dirige ao homem a quem ele escolheu para si e que destina a uma obra especial no seu plano de salvação e no destino do seu povo. Mais uma vez, vocação é o chamado que Deus dirigiu ao homem a quem ele escolheu para si e que destina a uma obra especial no seu plano de salvação, no destino do seu povo. Qual é a obra especial que Deus deu para você? Qual é a tarefa que só você pode desempenhar naquele contexto que você vive? Na origem da vocação, há sempre uma eleição divina e, no seu termo, uma vontade divina a cumprir. Qual é a vontade divina de Deus para a sua vida? Como professor, como médico, como funcionário público, como engenheiro, como pastor, como missionário. O menino que estava dando o testemunho aqui foi para o Amazonas. Eu fui para o Amazonas, mas eu não sou pastor nem missionário. Glória a Deus! Que você foi bênção. Como nós limitamos isso, gente? 1 Pedro 4. Cada um exerça o dom que recebeu de Deus para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O dom que recebeu para servir aos outros. Qual é o dom que Deus te deu para servir aos outros? Qual é a sua tarefa? Eu tenho insistido na ideia de que, da mesma forma como um pastor deve ter consciência e clareza do seu chamado pastoral, assim como Paulo tinha, foi chamado para ser apóstolo às nações, qualquer crente deve ter a clareza do seu chamado. Para o que Deus te colocou neste mundo? Qual é a tarefa específica que Deus deu a você e que só você pode desempenhar? Porque a tarefa de Deus para a sua vida, no reino de Deus, nunca é só para o meu benefício pessoal. Sempre é para o reino de Deus. Sempre é para o reino de Deus. Quero dar mais alguns exemplos. Há um tempo atrás, nós tivemos um encontro com homens de negócios lá em João Pessoa e eu trouxe um investidor norte-americano da Bolsa, homem com muito dinheiro, jovem ainda, e ele tem uma habilidade excepcional para fazer dinheiro. Eu nunca vi um negócio desse. Tem habilidade para fazer dinheiro. Ele sabe investir. E quando esse homem se converte, ele entrou em crise. E agora? Como que eu faço? E ele entendeu vocação sob essa perspectiva. Esse homem, ele está viajando por todo o mundo, dando treinamentos para agências missionárias, como investir melhor o seu dinheiro, e doa boa parte dos recursos que ele consegue gerar por meio do seu fundo de ações para projetos missionários e de ação social. Ele é menos importante no reino de Deus do que um pastor? Eu tenho um outro amigo, ele é médico. Mas sabe aquele médico que é médico, não é simplesmente uma profissão, mas ele faz isso com paixão. E ele usa a profissão dele para abençoar tantas pessoas. Ele acompanha tantas pessoas que não têm condições por meio da profissão dele. E ele não vive em mão. Tem um bom dinheiro, tem um escritório próprio, tem uma equipe, tem um pequeno hospital que é dele, mas ele usa isso de forma muito consciente para o serviço do reino.
E todos os anos está fazendo viagens missionárias para o Amazonas, para a África e assim por diante, para usar os dons que Deus deu a ele a serviço do reino. Quando você está com ele, eu estava contando aqui para a esposa de Mateus que nós não podemos ter filhos. E nós temos 3. E quando eu fiz o exame, foi justamente com ele, amigo de juventude meu. E eu falei, Rodrigo, cara, os exames aqui estão dando, nós não temos chance nenhuma. Eu não posso ter filhos, não posso. Thomas, deixa eu ver aqui. Eu lembro como se fosse hoje, ele falando assim, vamos fazer mais uma vez os exames. E ele fez. 0,0001% de chance para engravidar. Humanamente impossível. Aí ele falou assim, Thomas, quer saber? Humanamente não tem chance nenhuma, mas Deus está me falando, vamos orar porque Ele vai te dar um filho. Vocês entenderam? É um médico usado por Deus. E vieram 3. A oração foi boa. Eu não sei a tarefa que Deus deu para você. Mas eu sei de uma coisa. Na missão, temos falta de pessoas? Temos. Mas o que mais temos são pastores e missionários. E o que menos temos são pessoas com habilidades específicas. O que eu tenho encontrado muito são pessoas que são bons jornalistas, entendem de TI, um bom contador, um bom administrador de empresa, alguém que sabe mexer com o sistema bancário para envio de recursos ao exterior, alguém que sabe elaborar projetos, que sabe trabalhar com mídias, que consiga utilizar TI para alcançar lugares não alcançados ou para gerar segurança no campo missionário. E assim por diante, são essas as pessoas mais desejadas hoje, que nós mais precisamos, que coloque os seus dons ao serviço do reino, e não somente para a sua vida pessoal, enriquecimento pessoal. Pessoas que têm doutorado em educação. Nós fizemos uma reformulação de todo o programa de educação do seminário. E nós pegamos uma pessoa que tem pós-doutorado em educação e ela falou, Thomas, eu vou fazer esse processo com vocês, eu não vou cobrar 1 centavo. Foi um processo de 2 anos e meio, de reformulação de matriz curricular do zero. E nenhum de nós teria capacidade para fazer isso. Quero te incentivar. Não saia daqui achando que esse negócio de missão é dos outros. Deus tem uma tarefa específica para você no plano de redenção dele neste mundo. Alguma função, alguma tarefa, algum serviço ele tem para você. Pode ser na área de logística. Pode ser na área de financiamento de projetos. Pode ser na área de ir pregar o evangelho 100% do seu tempo como pastor, como missionário, plantador de igreja. Pode ser na área de saúde, Deus usando os teus talentos para abrir portas para o plantio de igrejas. Pode ser trabalhando numa base missionária, fazendo um bom programa de marketing para essa missão. Pode ser na área de TI. Eu tenho um amigo, ele é expert em TI.
Ele está trabalhando lá na Grécia, onde estão chegando os refugiados ali da Síria, Afeganistão, via Turquia. Agora parou um pouquinho, mas tinha uma época muito forte, onde ele dava chips para celulares, com livros bíblicos, devocionais e bíblias, mas com criptografia, é assim que fala? Encriptados, porque o pessoal olha lá e persegue. E ele conseguia fazer isso, entregar para o povo e gente se convertendo. Eu não sei qual é a tua tarefa. Talvez é de empreender. Empreender no sentido amplo. Empreenda no reino de Deus. Use aquilo que Deus te deu como ferramenta do reino. Eu não quero entrar nas questões técnicas agora de business as mission, empreendedorismo e assim por diante. Mas o que eu quero é desafiar você a não sair daqui pensando, Deus não me chamou para ir lá na Índia com o nosso irmão. Deus não me chamou para ir lá, eu fisicamente ir lá para pregar. Primeira pergunta, será que não? Você não precisa ser missionário de carreira para fazer isso. E segundo, qual é o teu papel para possibilitar que esse tipo de trabalho possa ser feito? Qual é a tua tarefa? Qual é a tua missão? Para o que Deus te chamou? Não saia daqui sem dar uma resposta para essa pergunta. Que Deus nos abençoe. Queria mostrar, acho que nem vai dar agora, está muito claro o vídeo. À tarde a gente vê um videozinho ainda da missão, mas deixa para a tarde. Obrigado, queridos. Meu povo, às 14 horas voltaremos, vamos ter um intervalo agora para o almoço. Às 14 horas vamos ter 3 workshops. Pegando isso aqui para vocês. Então, às 14 horas estamos de volta. Tudo bem? Às 14, né?